dia, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui no sábado. Amanhã é a paz, domingo de Páscoa. Aproveito para desejar para vocês todos uma feliz Páscoa, muita saúde, muita paz, muito sucesso. Muita saúde, muita paz, que é o que nós vamos precisar muito daqui para frente. Nós temos um mundo anterior ao Covid-19 e depois nós vamos ter um mundo pós-Covid-19, que vai ser totalmente diferente. O trabalho remoto agora foi alavancado, saiu do papel e realmente o trabalho remoto viu que é uma realidade. O mundo pós-Covid também será um mundo que eu espero que seja um mundo mais humano, as pessoas sejam mais responsáveis umas com as outras, que tenha mais bondade entre elas, enfim, entre todos nós, enfim. Fazendo barulho, mas não tem importância, vocês vão ouvindo, tá bom? Porque aqui é escritório, casa, é tudo ao mesmo tempo. Não tem problema minha esposa ali não. Quer dar um oi aqui? Não. Não? Então depois eu corto isso aqui. Ela não quer dar um oi. Enfim, eu estava lendo lá nos sites de fora e isso tem me impactado pessoalmente, que é o seguinte: tem os usuários Linux, que eram do Windows anteriormente, estão querendo voltar para o Windows, Depois de uma implementação que eu fiz, não sei se eu contei aqui no blog, no site, eu tive alguns problemas. Eu substituí 2 servidores, um Windows 2008 e um Windows 2012, por servidores Linux. E substituí uma dezena de estações de trabalho Windows 7, Windows 8.1, eu não lembro, e o Windows 10 por Linux, Ubuntu, Só que eu estou tendo alguns percalços com as estações de trabalho, com os servidores também, porque os administradores dos servidores têm reclamado com algumas coisas, algumas tarefas que eles não estão conseguindo executar. Bom, voltando ao assunto, é o seguinte, então esses usuários e até os administradores têm reclamado de algumas coisas, a questão é que o Linux é diferente do Windows, assim como é diferente do Mac. O Windows é diferente do Mac também. Após eu ter feito uma migração de Windows para Linux, eu tinha feito... Lembra que eu fiz 3 artigos? Se eu lembrar, eu coloco aqui os links, que era indo do Windows para o Linux, parte 1, depois eu fiz um parte 2 e depois um parte 3. Na parte 1 eu falava 8 questões a considerar se você pretende migrar do Windows para o Linux sem se decepcionar. Depois, na parte 2, eu falei alguns, aí, entre parênteses, 11 fatos importantes que você deveria considerar sobre o Linux para evitar estresse na mudança ou migração do sistema. E na parte 3, eu coloquei ali um artigo falando por que usar o Linux também. É uma pergunta. A pergunta que não quer calar, Bom, vamos dar um exemplo real. Voltando lá na empresa, que eu tinha feito a migração das estações, mas primeiro é o seguinte: quais foram os motivos que para a gente migrar para Linux, que as empresas falam muito sobre isso, não vou dizer nem reclamam, mas falam muito sobre isso, Quais os motivos para se fazer uma migração para o Linux? Bom, os motivos que eles mais me dão que é uma alternativa grátis, que eles leram que eram grátis em relação ao Windows e o Mac, que não vão precisar pagar licença, etc e tal, Aí você entra com suporte, aí eles perguntam, mas não é grátis? Sim, mas você tem que me pagar porque o suporte é igual ao Windows e o Mac. Você tem que me pagar pelo meu trabalho. Se eu vou fazer uma implementação para você, se eu vou te dar suporte sobre isso, esse suporte é pago. E aí que o Linux, que você ganha com o Linux, o motivo da migração, que eles falam também do Windows para Linux e em relação ao Mac, da Apple, que é a segurança, Muitos dizem que Linux e Mac são livres de vírus e malware. Eu já discuti isso antes aqui, não é nada, Linux tem muito malware para Linux e para Mac também. E hoje o phishing, o ataque a malware, via malware, e outras situações em cibersegurança,
os sistemas todos são comprometidos, né? Então não tem jeito, né? Mas se eu instalar programas no Linux, todos eles são livres de malware. Não é. Vocês podem ver, procurar na internet, que Mac tem muito vírus também, e no Linux também tem bastante vírus, né? Que as pessoas não se preocupam em procurar isso, né? Outra coisa, vamos migrar para Linux porque tem uma maior compatibilidade. Não é bem assim. Tem coisas que funcionam muito bem no Linux, mas tem outras coisas, outros tópicos, itens relacionados a hardware que não funcionam tão bem. Eu mesmo tive uma experiência negativa há pouco tempo, né, porque eu atualizei meu Ubuntu e minha câmera parou de funcionar, que é uma Logitech. Ela parou de funcionar e eu demorei 2 dias para fazer ela funcionar, né? Mas é como disse, eu imagino o usuário, né? Se eu demorei 2 dias, você imagina o usuário. Não vim aqui levantar nenhuma bandeira, entendeu? É só para ressaltar esses pontos. Outras coisas que o pessoal fala muito é que o Linux vai acabar com o Windows, né? Não vai, né? O pessoal fala, os servidores Linux são mais robustos que o Windows e Mac. Também não é verdade, porque eu trabalho com os dois. E eu trabalhando com os dois, com os três, Linux, Mac e Windows, eu sei as dificuldades, os prós e contras de cada um, né? Então, o Linux não vai acabar com o Windows, assim como não vai acabar com os Macs e vice-versa. Eles vão coexistir, entendeu? Mas vamos ao ponto mesmo, que seria por que é que os usuários acabam voltando para o Windows, né? Queria falar o seguinte também. O Linux é considerado uma alternativa viável. Sim, ele é código aberto, realmente ele é grátis, ele funciona em muito hardware antigo, né? Etc. Ele é uma alternativa viável ao nosso desktop? É uma alternativa viável. Eu uso, meu irmão usa, muitas vezes minha esposa precisa navegar na internet, eu pego meu notebook que tem Linux e simplesmente dou para ela e falo, ela já sabe onde está o Chrome e tudo, e ela abre ali o Chrome, abre o Firefox e navega no que ela quer, né? Então é uma alternativa viável, sim. E se vocês pensarem que o desktop básico, né, que seria o desktop mais o navegador da internet que a maioria usa, ele é muito viável, entendeu? Ok, mas vamos lá. Por que os usuários Linux estão voltando para o Windows? Quais são as dificuldades encontradas? Bom, os usuários não sabem consertar bugs, né? Isso é uma realidade. Não tem como falar, isso é uma realidade. O usuário não sabe consertar bug. Então, quando o bug acontece no Linux, realmente ele é mais complicado do que o Windows, né? Já tem várias soluções ali. Mas tem se você entrar nos fóruns, os usuários ajudam. Não é muita verdade, não. Porque você entra nos fóruns de Linux, os usuários acham que sabem muito. Todos eles acham que são especiais. Todos eles se julgam acima, sei lá do que, entendeu? Então eles acham que prestar suporte para o usuário o usuário que se dane. Não, é o usuário que faz a gente funcionar. É o usuário que põe comida na minha mesa, entendeu? Porque eu sou analista de sistemas, né? Então, eu preciso do usuário. Não adianta eu ter milhões de computadores se eu não tenho usuário utilizando, entendeu? Então, para mim, quem põe comida na minha mesa é o usuário. Então, o usuário, para mim, é muito importante. Então, se ele tem uma dúvida, eu vou tentar ajudar, entendeu? Os usuários reclamam muitas vezes das dificuldades que eles encontram, que eles dizem que é o seguinte, que a interface do Linux, a UX, né, ela é mal desenhada, né, a User Experience, né? Sim, se você for olhar o Inkscape, a interface melhorou bastante, mas
ainda está longe de uma coisa muito bacana, entendeu? A suíte Office aí do Linux, ela melhorou muito, mas está longe de ter uma interface tão bonita quanto o Microsoft Office, por exemplo. Mas é usável, é utilizável, eu utilizo, eu vejo um monte de usuários utilizando também, mas não tem aquela beleza toda, né? Usuários do Linux também, o que chegou nos meus ouvidos, tá? Eu estou passando situações reais. Que o papel de parede não aparece da forma correta. Sim, às vezes não aparece, né? A gente tem que dar um jeitinho, às vezes o papel de parede não fica bem dimensionado, né? Não tem as mesmas opções que o Windows para fazer os ajustes do papel de parede, né? Outra coisa que os usuários reclamam também é que eu estou acostumado no Windows a usar o atalho Windows E e abrir o explorador de arquivos, mas aquilo no Linux não funciona. Pô, sim, é outro sistema. Mas olha só, presta atenção, a gente está falando do usuário, entendeu? Eu não posso ficar falando para o usuário, você está com outro sistema, acabou. Sim, ele sabe que ele está com outro sistema. Se ele tivesse com o Mac, era outro sistema, entendeu? Mas ele colocar o atalho dele para funcionar ali, com coisas que ele estava acostumado, isso devia ser basicamente um padrão universal, entendeu? E não é, entendeu? Então o que acontece? Para o usuário, isso se torna uma tarefa muito difícil, né? O usuário também reclama comigo, ele tem reclamado lá muito, que coloca o pendrive dele, muitas vezes o pendrive dele não aparece nem no desktop. Sim, isso é uma realidade. Não me pergunte por que eu não sei, né? Mas muitas vezes o pendrive não aparece, eu preciso ir lá no gerenciador de arquivos ou procurar ele nos dispositivos do Linux para fazer uma montagem dele, ou montar ele até por linha de comando. Né? Mas dá para fazer pela interface gráfica, fazer essa montagem, né? Mas isso para o usuário também é muito complicado. A gente está falando do usuário simples, o usuário de desktop. Tudo que ele quer fazer é espetar o pendrive e fazer ele funcionar. Ele não quer montar o pendrive dele, entendeu? Será que é difícil para a base entender isso? Né? Eu me sinto assim, às vezes sozinho, porque você fala com outro, eu falo com outros amigos meus que são usuários fanáticos de Linux e de Mac, e que eles falam que o usuário é usuário burro. Não é usuário burro. Não é usuário burro. O cara quer simplesmente plugar o pendrive dele e fazer funcionar. É simples, ele quer botar o webcam dele ali e fazer funcionar. Ele quer fazer o backup dele, coisas que ele estava acostumado a fazer, entendeu? O sistema não é igual. Sim, eu sei que não é igual, mas voltando lá naquela parte dos fóruns, vamos respeitar, entendeu? Outra coisa, né? Eu tenho um amigo, ele é usuário, né? E ele pegou e falou para mim assim: Luiz, eu saí de uma empresa que estava com Linux, e lá eu acho que era Ubuntu. E eu vim para uma empresa aqui que trabalha com Linux também, mas aqui eu não conheço esse Linux, né? Então eu tô achando dificuldade. Eu falei com ele, etc. Aí ele disse que estava, se eu não me engano, ele estava com Linux Mint e lá era um Mate, né? Eu expliquei para ele que era o mesmo que o Ubuntu, mas a interface gráfica não era, entendeu? De cara ele já encontrou aquela barrinha lá embaixo parecida com Windows e tudo, ele até se situou, mas certas coisas ele teve que navegar em muitos menus para achar o que ele queria, entendeu? Tipo painel de controle, essas coisas todas. Então são coisas que realmente deixam o usuário frustrado, vocês têm que entender isso, o usuário fica frustrado. Voltando ainda, meus amigos que são fissurados em Linux, né, criticam a Microsoft, criticam até a Apple, né? Eles falam que os usuários deviam dedicar mais tempo. Eu falei, sim, isso é um fato, mas os usuários, presta atenção, o usuário que trabalha dentro de uma empresa, eu vou citar esse meu amigo de novo, o usuário que trabalha dentro de uma empresa, ele não tem tanto tempo para aprender um sistema operacional totalmente diferente, entendeu? Porque ele dedica muito tempo às tarefas diárias dele do trabalho, então ele não tem tempo para ficar se dedicando a aprender um novo sistema operacional e várias coisas, principalmente quando foge da esfera de ambiente gráfico, né? E aí ele tem que passar para linha de comandos, né? Para ele fica muito complicado, né? Mas as empresas têm que treinar os usuários, sim,
eu sei que tem, e muitas delas dão treinamentos, mas a esfera de problemas foge a isso, é maior que isso, entendeu? Por exemplo, vocês perguntarem para mim, você gosta de Linux, você deu Linux, Luiz? Não, eu adoro Linux, eu adoro Mac, porque eles colocam comida na minha mesa, como Windows também. Eu já falei isso anteriormente, entendeu? Então, para mim, esses 3 sistemas operacionais, Linux, Mac e o Windows, é o que coloca comida na minha mesa. Então, para mim, é importante que eles continuem a existir e coexistir, entendeu? Agora vem uma parte aqui muito delicada, que é sobre servidores Linux versus Windows. Qual o melhor, qual o mais rápido, qual o mais seguro, qual é o mais estável, né? Olha só, se for julgar por mais rápido, servidores Windows para mim são ótimos. Servidores Linux para mim também são ótimos. O DNS do Linux, servidor DNS do Linux é maravilhoso, é excelente. Sim, o do Windows também é. Eu tenho 2 certificações Microsoft e eu lido com Microsoft há muitos anos, entendeu? Eu trabalho com TI, já perdi a conta dos anos que eu trabalho com TI, entendeu? E aí vocês perguntam, os servidores Linux são mais estáveis que o Windows? Cara, para mim não. E para mim também o Windows não é mais estável que o Linux. São iguais? São diferentes apenas. Quais as vantagens de um e as vantagens de outro? Para mim, hoje em dia, tanto faz. Se eu vou montar um servidor Linux, se eu vou montar um servidor Linux. Por quê? Porque para mim depende do cliente. Tem cliente que fala, aqui na minha empresa só Microsoft, servidor é Microsoft. Tem outro que fala, eu quero servidor Linux. Tá bom, para mim tanto faz. Tá? Outra pergunta também que os usuários falam é que rede Linux é muito rápida. Meus amigos falam muito isso, né? A rede Linux é muito mais rápida que uma rede Windows. Não é não. Não é não. Então a rede Windows é muito mais rápida? Não, também não é não. São iguais. Se bem configuradas, ambas as redes são muito rápidas. Eu tenho em cliente, eu tenho estações Linux funcionando dentro de rede Windows e vice-versa. Estações Windows funcionando dentro de rede Linux. E, cara, sinceramente, a performance para mim é a mesma. Entendeu? Não tem dificuldade. Não tem quem é melhor. Mas voltando ao tema da questão, que era por que é que os usuários estão... Eu tenho visto alguns usuários voltando do Linux para o Windows, é porque realmente eles se sentem frustrados com algumas coisas, e é normal. Eu não vou conseguir consertar isso, entendeu? Eu não vou conseguir ajudá-los de uma forma imediata a respeito disso. Eu posso ir lá, consertar o problema, mas desde o momento que eles precisam acionar muito suporte para fazer isso, eles ficam frustrados. O usuário se sente frustrado a esse respeito, entendeu? Então é questão de suporte, tempo é dinheiro, né?